Bom dia, pessoal. Vou tentar aqui explicar um pouquinho sobre esse canal, explicar um pouquinho sobre o vídeo que eu postei para Belém do Pará. Como eu coloquei no post, esses primeiros vídeos não são vídeos recentes, são vídeos que têm até 2 anos. É antigo, mas 2 anos, pera lá. Porque tô tentando recomeçar do zero, porque se a gente tentar postar os novos vídeos, vão ter muitas visualizações, é muito provável, o conteúdo é bom. Eu particularmente gostei, eu vi a capacidade viral, inclusive do short, testei com o TikTok, já paguei evidentemente o teste e apago. Porque são algoritmos diferentes. Quando você posta no Instagram, normalmente ele tem uma ilha. Você fica ali preso e não consegue sair daquilo. Então só quem vê seus vídeos vai ser seus amigos, seus familiares. Tá vendo? Seja uma pessoa muito famosa, você dificilmente vai crescer a partir do Instagram. No YouTube, ele vai ali testando. Mas, quando você tem uma base pequena, ele vai parando de testar. Se você não tiver pelo menos 70%, pelo menos no short, se você não tiver pelo menos 70% de assistir o vídeo até o final, significa que as pessoas não têm interesse, né? Não é um bom conteúdo e o YouTube automaticamente ele vai parar de compartilhar. Quando eu ponho no TikTok, ele vai lançando, lança para 10. Se as pessoas assistirem, ele lança para mais e vai se espalhando. Então, isso você consegue ter a noção de se aquilo é legal ou não. O problema do TikTok, ele só lança localmente. Por exemplo, eu moro aqui no Rio Grande do Norte, então ele vai lançar para pessoas do Rio Grande do Norte. Eu quero que a pessoa em Manaus assista, eu quero que a pessoa do Rio Grande não vai acontecer. Pode ser que depois, conforme cresça, apareça para um ou para outro, mas se você for olhar diretamente entre telespectadores, usuários, não sei como é que costuma chamar no TikTok, eu não costumava usar o TikTok, você vai ver que aparece a sua cidade e alguma cidade próxima, não vai para longe. Depois, quando eu tive um vídeo agora, teve um pouquinho mais de visualizações, eu vi, deu Portugal, deu Espanha, ele foi em Barcelona, alguém assistiu lá, não sei por que cargas d'água. Enfim, no YouTube, se eu pegar e colocar todos os vídeos de uma vez, eles canibalizam. Eu posso pôr um vídeo que tem 10 visualizações, colocando pra baixo. Colocar 10 vídeos, todos os 10 vídeos, cada um vai ter 10 visualizações, sendo que se eu postar só um, talvez esse umzinho aqui conseguisse chegar a 100 visualizações. E uma semana depois, quando eu lançasse o outro, ele tivesse isso é uma suposição, conseguisse mais 100 visualizações, sendo que além dessas 100 visualizações, ele ia linkar para esse primeiro vídeo, ia trazer mais visualizações. E ele ia se retroalimentar, vai pro próximo. Quando eu posto tudo de uma vez, o algoritmo tenta esse, e nenhum vai ser muito visualizado. Todos vão ficar com poucas visualizações. Então, por isso que eu não tô postando tudo de uma vez. Eu poderia postar os meus vídeos de uma vez, não vou. Seria um erro da minha parte, seria burrice da minha parte. Usar essa palavra, não gosto dessa palavra, mas seria burrice da minha parte. Eu também não vou colocar os vídeos novos, que são muito bons, porque se eu postar um vídeo novo, sem ser monetizado, o YouTube vai divulgar esse vídeo, vai lançar, vai usar propaganda, mas quando eu monetizar, eu não ganharei pelas visualizações desse vídeo bom. Quem vai ganhar vai ser só o YouTube, a plataforma, sendo que quem produziu fui eu. Então eu vou primeiro lançar esses vídeos ruins. Aliás, são ruins. A edição é ruim, o conteúdo é ruim, a gente mal fala com a câmera. E depois, quando tiver uma quantidade X de horas, uma quantidade Y de inscritos, gente suficiente, aí sim, a gente começa a postar os vídeos novos, os vídeos bons, que a gente vai estar ganhando por aquilo que a gente produziu. Fora que nisso a gente também ganha tempo, porque como você pode ver na descrição do canal, isso aqui é um vídeo de viagem durante as férias. Não é uma viagem que a gente faz o tempo todo. A gente não vive viajando, a gente não vive a gente tem nosso emprego, a gente tem nossas obrigações, a gente tem nossas contas para pagar. Mas durante as férias, a gente viaja. Particularmente, se eu não viajar durante as férias, para mim, eu não tive férias. Eu preciso, para relaxar a cabeça. Assim, são 2 carreiras estressantes. Não que outras não sejam estressantes. Basicamente, todas as carreiras hoje em dia são estressantes. Então, como a minha esposa fala, para desopilar. Eu não sei nem o que significa essa palavra, não sei se essa palavra existe, mas para desopilar, a gente precisa tirar. Durante o ano, eu procuro jogar videogame. Você tem que ter um hobby. A gente é adulto, você não pode pensar só trabalho, só problema. Você tem que, sei lá, tem gente que gosta de beber, tem gente que gosta de costura, tem gente que gosta de ficar abrindo, montando e desmontando o carro. Eu jogo videogame. Eu jogo videogame, vou atirar em alienígenas, vou passear pela floresta com arco e flecha. Você tem que fazer alguma coisa, então, meu videogame. Mas durante as férias tem que ser viagem e é disso que a gente vive nesse período. Infelizmente, a gente não tem filhos, mas a parte boa é porque
por não ter filhos, a gente consegue viajar planejando menos. Porque com filhos, a organização seria outra. A gente tá na fila de adoção, esperando. Já recebeu autorização pra adotar. Tá esperando alguma criança que queira ser filha da gente. Inclusive, eu tava olhando isso hoje, mas enfim, isso é mais pessoal. Voltando, eu já trabalhei nessa empresa há 19 anos e eu ainda tenho mais 24 férias pela frente antes de me aposentar. Se o YouTube existir até lá, estarei sempre postando minhas viagens. Se não, eu terei guardadas essas lembranças que a gente já fez outras viagens. A gente tá casado desde 2011. Acho que teve duas férias, acho que a gente não viajou. A gente não viajou em 2013 porque a gente estava para receber a casa. À época só eu quem trabalhava. Primeiros 7 anos só eu quem trabalhava em casa. Então o orçamento era mais apertado. A gente pensou em guardar o dinheiro para mobiliar a casa. Que a gente morava de aluguel. Então, os imóveis não eram planejados. Hoje a gente tem imóveis planejados, mas não são todos. Mas boa parte, por exemplo, o rack, o sofá não. O sofá a gente comprou recentemente. Mas foi em 2013, por conta que a gente recebia a casa. E também não viajou em 2020. Acredito que se você não estava debaixo de uma pedra, dentro de uma caverna, em coma, mas se você não estava no espaço, você sabe que houve a pandemia. Então a gente não podia viajar. Mas no ano seguinte, 2021, a gente já tá viajando de novo. Eu era de máscara. A Denise odeia essas imagens até hoje. Foi a primeira vez que a gente foi, por exemplo, ao Rio de Janeiro e todo mundo de máscara. Enfim, eu não vou me alongar nessas explicações, eu vou partir para as explicações do vídeo anterior. Foi o vídeo que a gente postou, que é a viagem para Belém. Belém do Pará. Para mim foi uma grata surpresa. Ai, que tá me filmando. É o estado da família da minha mãe. Minha mãe, a família dela é do Pará. Não sei se dá pra ver pelos meus olhos. Parte da minha família é indígena. Eu posso dizer que eu sou afro-índio luso-descendente. Então, eu não tenho contato com eles. Não costumo ter. Inclusive, agora quando a gente viajou pra lá, a gente não visitou, não fui visitar ninguém. Não tenho esse hábito de ir pra casa de ninguém. Eu particularmente não gosto. Não é pelas pessoas, é por mim mesmo. Eu não gosto de dormir na casa de ninguém. Porque eu gosto de acordar e dormir no horário que eu me sentir à vontade. Eu não quero estar na casa de alguém me sentindo um estorvo. Eu não quero acordar, porque eu acordo muito cedo, entre 4 e 5 horas, e ter que ficar escondidinho lá, porque eu não vou ficar zanzando pela casa dos meus parentes sem que eles estejam acordados. Isso é estranho. Também não quero dormir no mesmo horário que as outras pessoas. Mesmo aqui, a Denise e eu, a gente dorme na hora que a gente tem sono, a gente acorda na hora, tirando de trabalho, né? Porque no caso dela, eu 4, 5 horas eu estou sempre acordado. Então, pra mim não faz diferença. Mas, na casa de outra pessoa, você tem que acordar quando as pessoas estão acordadas. Você não vai dormir até 10 horas se as pessoas estão acordando 7 horas. Você também não vai dormir de meia-noite se tá todo mundo indo dormir de 10 horas da noite. Não pega bem. Outra, almoço, jantar, você tem que ter ali todo mundo junto na mesa. O problema não é esse, é porque o horário que, tipo, você vai almoçar no horário que as pessoas querem que você almoce e não no horário que você vai sentir fome. No hotel você vai ter isso com o café da manhã, mas pelo menos é um espaço bem consistente, um espaço grande. Você vai ter um intervalo entre, sei lá, 6 horas da manhã e 10 horas da manhã. Show. O almoço é bom, porque você vai sair, você vai comer algo novo, você vai experimentar. Quando você tá na casa da família, você não vai experimentar qualquer coisa. Você vai sempre comer aquele almoço da família. Você não vai experimentar nada de diferente. Enfim, resumindo, não gosto de ficar na casa de ninguém, não é meu perfil. Em Belém, quando a gente chegou, assim, a data não foi planejada. Eu não sabia que ia ter festa. Nós não sabíamos que ia ter festa. Foi parecido quando a gente foi pra Atenas. A gente deu muita sorte, porque chegou lá na Acrópole, custava, não lembro se era 20 euros. Era 20 euros a hora alta temporada e 10 euros baixa temporada, acho que era isso. Porém, no dia que a gente foi, até hoje, eu nem pesquisei depois sobre isso. Mas é um dia, eu não sei se é do mês, se é da semana, se é do ano, que era gratuito. A gente chegou lá e foi gratuito. É quanto? E só a gente falando, não. Ah, mas é quanto? Tem que pagar quanto? Aí todo mundo, é de graça, é de graça. Nem queria. Enfim. Quando a gente chegou em Belém, o primeiro dia que a gente foi passear lá na Praça da Paz, se eu não me engano. Já da Paz, Praça da Paz. Eu não lembro o nome. Enfim, vou colocar aqui embaixo o nome correto. Tava tendo uma festa, não sei se era festa junina ou o que era também. Eu sou muito aéreo, eu só vou lá, o que é isso? Tá acontecendo? Não sei. Filma, tira foto, quando chegar em casa a gente pesquisa. Acabei não pesquisando, mas eu posso pesquisar agora. Vou colocar, como eu falei, vou colocar aqui embaixo o que tava acontecendo. Enfim, a gente ficou lá, viu a festa toda, muito sol, muito calor,
muita gente, muito barulho. Não tem como fazer aquele tipo de coisa sem bastante barulho. Saindo de lá, a gente aproveitou e já foi conhecer as docas. Foi uma grata surpresa. As docas, eu acho que todo estado deveria ter algo do tipo. Você tem os restaurantes, você tem a doca onde antes funcionava um porto de lá, não sei, um porto mercantil. E lá você vai ser uma área totalmente turística, vai ser restaurante com comidas típicas. A gente comeu, foi a primeira vez que eu comi o açaí do Pará. Eu particularmente não gosto de açaí, não gosto mesmo do daqui, não gosto do de São Paulo, não gosto do Rio Grande do Sul, não gosto do açaí do Rio de Janeiro. Eu não gosto de açaí. Porém, eu sei que açaí é algo que você, com o tempo, vai gostando. Você vai comendo e vai aprendendo a gostar. Então, eu não vou aproveitar esses dias que a gente vai estar aqui no norte e vou comer açaí todos os dias. Aí pedi açaí com farofa d'água e pirarucu free. O suco foi de cupuaçu. A primeira vez que eu tomei suco de cupuaçu. Aprovado suco de cupuaçu. A farofa d'água é uma farofa assim, sem gosto. O pirarucu, que delícia. Pirarucu, se você for ao Pará, coma pirarucu, não tenha medo. Muito gostoso, muito gostoso. Já o açaí, sei lá, ele é pesado. E, assim, não vou dizer que chega a ser intragável, porque eu comi, eu me esforcei muito pra comer, sério mesmo, me esforcei muito, comi o máximo que eu consegui, porém, a gente não conseguiu comer todo. A Denise, ela costuma comer açaí e ela não conseguiu me ajudar. Ela chegou a experimentar, mas deu não. Talvez se continuasse tentando, mas a partir da refeição seguinte eu já não consegui tentar, porque eu tinha aquela lembrança, a lembrança não era boa, era muito forte aquilo. Chegava a ser meio que uma repulsa. Não sei se essa palavra foi boa de utilizar, mas era isso que eu sentia. Tipo quando você come muito chocolate, você não quer, pelo menos comigo, já passei por isso. Eu inventei de comer um ovo de Páscoa, grandão, quando era criança. A época, quando o real logo no início estava forte, aí as pessoas ganharam um poder aquisitivo. Aí os padrinhos começaram a dar ovo de Páscoa todo mundo. Enfim, eu não tinha padrinho, mas alguém deu um ovo de Páscoa pra mim. E aí, é agora que eu se consagro, né? Comecei a comer. Não consegui. Não consegui, muito pesado. E passei um bom tempo sem conseguir comer chocolate, que causava aquela repulsa. Água de coco. Quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Norte, eu falei que gostava de água de coco, que eu tomava muita água de coco, gostava de água. Meu tio me deu um primeiro coco, abriu, gru, 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 não deu outra. Então, não aguento mais. Mais um, aguento mais. Outro. Até hoje, eu não sou muito chegado em água de coco, não consigo mais. É uma repulsa, assim. Enfim, não é uma boa lembrança. Eu acho que se eu tivesse começado com açaí aos poucos, talvez eu conseguisse comer hoje. Mas foi uma tigela, a tigela era enorme, cheia de açaí, né? Com um gosto que eu não estava acostumado. Enfim, talvez eu tente mais pra frente. Fora isso, a gente foi no Mangal das Garças. É um passeio, eu aconselho. Eu aconselho, é bonito. Eu esperava ver mais animais, mas você vê. Tem iguanas, as garças, araras, papagaios. Algumas aves que eu não conheço. Não sou do norte, não estou habituado, não sou biólogo. Tem o borboletário, como minha sobrinha diria, é encantador. E o que mais que a gente fez, cara, em Belém? Sim! Como é que eu vou esquecer do principal? A gente foi ao Atol, não, cara, que droga, esqueci o nome. É conhecidíssimo. Feira do Ver-o-Peso. A gente foi lá no Ver-o-Peso. Eu queria ver o que era. Assim, é como é que pode dizer? É um camelódromo com roupas e comidas típicas. E do lado tem um mercado, acredito que o nome seja Mercado Ver-o-Peso também, que vende peixe. Um galpão grandão, um cheiro forte de peixe, né? Se vende peixe, não tem como o cheiro não ser forte. E tinha também uma lojinha de artesanato lá, onde o carinha ensinou a gente a assoviar com apito nasal. Vou até dar uma olhada se eu acho aqui. Achei o apito nasal. Aprendi a usar ele? Não aprendi a usar ele. Vou tentar. O movimento da boca aqui é só pra dar sonoridade, mas não sai nenhum ar. O ar é todinho pelo nariz. Vem de outros lugares do Brasil, mas foi a primeira vez que eu vi, foi lá em Manaus. Também no Ver-o-Peso, lá é mais fácil você conseguir encontrar o tucupi. Tinha unha de caranguejo. A gente comeu? Não. Por quê? Porque a gente já tinha comido aqui em Natal, tem um restaurante paraense aqui. A gente comeu e gostou. Não é que a gente não tenha gostado, a gente gostou. Como a gente
estava no início da nossa viagem, a gente preferiu não comer, porque quando você viaja para fora do seu estado, você tem que lembrar que tem sempre o risco da intoxicação alimentar. Não é que o alimento seja mal preparado nem nada do tipo, mas existem bactérias em todos os lugares do mundo. Qualquer cidade que você for, vai ter. Por mais que tenham cuidado, vai ter bactérias. Você tenta diminuir essa quantidade de bactérias, mas sempre vai ter. Então, a gente sabe que enquanto a gente não está habituado, a gente procura maneirar porque a gente está acostumado com as bactérias daqui. Eu chego lá do outro lado do país, uma distância maior do que daqui, onde a gente mora, para a África, a gente sabe que não, que se fosse o Acre, sim, seria uma distância maior do que para África. Daqui para Belém não, acho que é menor. Enfim, a gente sabe que não são as bactérias que nós estamos acostumados. A Denise já teve algumas intoxicações alimentares quando a gente foi para Amsterdã, não, para Bruxelas. Quando a gente foi para Bruxelas, ela comeu, não foi yakisoba, foi uma comida tailandesa. Segundo ela, porque o frango tava meio cru. Enfim, era o jeito deles. Ela comeu, não estava acostumada, passou mal. Eu também passei mal, mas ela passou muito mais. Quando a gente esteve em Pedra do Rio de Janeiro, mesma coisa. A gente evita. Quando a gente chega, a gente procura passar uns dias comendo a comida mais de restaurante fechado, nada na rua, para depois que a gente fosse se habituando com as bactérias, nosso corpo fosse... Bom, a memória do meu celular tinha acabado. Então, parei de filmar, eu não sei onde foi que eu parei. Vou concluir a minha linha de raciocínio. Deixa eu girar aqui um pouquinho a câmera, que era mais ou menos nessa posição que eu tava, não tenho certeza. Enfim, concluindo a linha de raciocínio, a gente evita comer comidas que a gente não conheça, que possam infectar a gente de alguma forma. E depois que a gente se habitua, e sim, a gente começa a comprar comida de rua. Esse é um conselho que eu dou para todo mundo. Enfim, esse era um vídeo explicativo, introdutório do canal. Não era aquele outro é só para poder começar a postar meus vídeos antigos. Esse aqui é explicativo. Eu queria só que vocês dessem um apoio pra gente, dessem um voto de confiança. Não só dar o joinha, caso você tenha gostado, é claro. Aí dá joinha se você não gostou. Mas ajuda muito, fortalece o canal quando você dá o joinha, porque o YouTube ele começa a oferecer para outras pessoas. Então você melhora seu público, você aumenta seu público, e aumentando o público você melhora seus ganhos. Se você aumenta seus ganhos, você melhora seus ganhos, você melhora a qualidade do seu canal. Os vídeos são melhores, as edições são melhores, mas tudo isso depende de vocês. Claro, tem a parte, mas depende muito de vocês. Sem vocês a gente não consegue. Sem vocês esse canal morre antes mesmo de ter começado. Então, senta o like aí, se inscreva que nós teremos mais vídeos em breve. Valeu, galera. Botãozinho.